E aí, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, eu não sei se você está agora ao vivo conosco, tá? Mas pode ser que depois você assista esse vídeo, é muito importante esse momento que nós estamos vivendo, nós profissionais de enfermagem, você que é enfermeiro, você que é técnico em enfermagem, você que é auxiliar parteira, você tem que comemorar porque a nossa proposta de emenda constitucional já é emenda constitucional, mas eu não vim falar só sobre isso, né? Só sobre a aprovação, só comemorar a aprovação da nossa proposta de emenda constitucional e, de certa forma, né, a comemorar a aprovação, tanto pelo Senado, como pelo Congresso, né, como pela Câmara dos Deputados, da PL 2564,
mas eu vim esclarecer algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, nós vamos ver o que pode cair nas provas de concursos, de processos seletivos, de residência multiprofissional daqui para frente, né? Por quê? Porque a emenda à Constituição já é uma realidade, então não tem mais para onde fugir. A Constituição já foi emendada, já existe a emenda constitucional número 124, que acrescenta 2 parágrafos ali ao artigo 198 da nossa Constituição. Nós temos aí, né, uma PL em andamento. O que eu posso dizer? Por que eu digo em andamento? Porque ela ainda não foi sancionada, ela só vai entrar em vigor realmente, só vamos bater o martelo após o sancionamento, ou não, tá? Ou não. Vou explicar para vocês. Além de explicar tudo isso, o que pode cair na prova, o que não pode, nós vamos esclarecer algumas dúvidas que chegam o tempo todo para nós, professores, né? Pra gente que está o tempo todo estudando, acompanhando esses trâmites, que todos os profissionais deveriam fazer o mesmo. Vocês que estão aqui estão sim, né, de parabéns por estarem acompanhando tudo o que é falado, tudo o que ocorre em decorrência do piso salarial em relação ao piso salarial nacional da enfermagem. Mas, além disso, além da parte teórica, além dos esclarecimentos a nível de legislação e provas, né, que vocês podem aí ter em formato de questões futuras, nós estamos aqui também para esclarecer essas dúvidas, que é o que não para de chegar, né, a galera da cooperativa, do home care, pessoal que é concursado a nível municipal, estadual, federal, enfim, várias e várias dúvidas que surgem e nós temos que vir aqui e trabalhar com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que nós temos aprovado? Uma proposta de emenda constitucional. Eu vou fazer aqui um esboçozinho para que vocês entendam todos esses processos, todo esse processo que está acontecendo em torno da PEC, né, que aconteceu em torno da PEC e que está acontecendo em torno da PL 2564, e depois nós vamos para a legislação da prova. Por fim, eu vou trabalhar algumas questões que são importantes, que vocês já estejam preparados para os próximos passos, para o futuro, né, para a aplicabilidade, para a aplicação e para a implementação para o cumprimento desta futura lei aí que está por vir, se Deus quiser, nos próximos dias, né? Ou até hoje mesmo, né? Não sei, né? Eu não sei o que está acontecendo aí, mas pode ser que até hoje mesmo a coisa seja resolvida, hoje, amanhã, nos próximos dias seja resolvida, tá bom? Então, antes de você começar aí a falarmos aqui um pouquinho, deixa teu like, se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa teu like, porque se você olhar aqui nos vídeos desse canal, nós temos muitos, né, pessoal do chat, ó, nós temos muito conteúdo gratuito aqui para vocês, de diversos concursos e para diversas categorias profissionais, ok? Então, vamos nessa. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou pegar aqui uma canetinha, deixa eu sair aqui um pouquinho da tela para eu deixar essa telinha toda branca pra gente, tá? Eu preciso de uma tela aqui, uma telinha branca para que vocês entendam aqui como é que estamos em relação tanto à proposta de lei, ao projeto de lei, como, né, a emenda constitucional. Primeira coisa, o PL 2564 de 2020, ele foi inicialmente, entenda, claro, de autoria do Fabiano Cantarato, senador, né? Ele foi inicialmente votado, vou puxar uma setinha para cá e colocar aqui, ó, no Senado Federal, certo? Foi votado no Senado Federal, foi aprovado e foi para a Câmara dos Deputados para votação, ok? Foi aprovado. E aí, esse PL volta para o Senado Federal e é encaminhado ao presidente da República. O presidente da República, nesse momento, está, né, com a incumbência, está com a responsabilidade de duas coisas. Ele tem duas opções. Ou ele sanciona, se ele sancionar, vira lei, ok. E se ele não sancionar, que foi inclusive uma caixinha que eu respondi hoje à tarde,
né, nos meus stories lá, @prof.michele_sampaio. Se ele não sancionar, se ele vetar, o que acontece? Primeira grande dúvida, se ele vetar, esse PL volta para o Congresso. Se esse PL volta para o Congresso ele pode, sabe o que, galera? Derrubar. Derrubar o quê, professor? O muro? Não, derrubar o veto. Derruba o veto do presidente e, de qualquer forma, esse PL se transforma em lei. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o quê? O que você está querendo dizer? Que não tem mais jeito? Que não tem mais jeito de certa forma, a não ser que o Congresso volte atrás, né? Mas o Congresso, ele tem o poder de derrubar o possível veto do atual presidente da República e, de qualquer forma, né, o projeto de lei se transforma em lei. Só que a questão é a seguinte, a questão é que vocês precisam entender a importância que tem o Congresso Federal, o Congresso Nacional, o nosso Congresso, né, em todo esse trâmite da aplicabilidade do piso salarial nacional da enfermagem. Então, gente, tá aí a importância que muitos já falam e que eu volto a repetir dos representantes da enfermagem dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro, né, do poder público como um todo. Tá aí, estamos nesse momento. O que falta? Somente a decisão do presidente. É a única coisa que oficialmente falta. Só que nós temos uma proposta de emenda constitucional. Então, professora, para que esse negócio de uma proposta de emenda constitucional além do PL? Gente, para dar força para a lei, para amparar o piso nacional da enfermagem na Constituição Federal, que é extremamente importante e essencial. Aí eu vou pegar outra, vou sair de novo na tela e vou até aqui, pessoal. Todo mundo entendeu? Tá muito claro para vocês? Certo? Porque se tiver muito claro para vocês, vou pegar aqui outra telinha branca, eu vou passar para o outro momento. Professora, e a famosa proposta de emenda constitucional de número 11, que foi votada? Ela também foi votada. Professora, e por que começa esse negócio de votar? Vota primeiro no Senado, vota primeiro na Câmara? Depende de quem foi o autor do projeto, né? Isso aí não é... Eu não sou especialista, óbvio, em ciências políticas, eu não sou a pessoa, né, que é especializada na hora, mas depende, geralmente depende de quem é o autor do projeto. O autor do projeto foi um senador, Fábio, né? E aí, Fabiano, Fabiano Contarato, e aí ele foi o autor do projeto, e aí começou a tramitar no Senado Federal, beleza? E aí, PEC 11, Senado, aprovada, PEC 11 no Senado, ok, depois foi para a Câmara, né? E também foi aprovada em primeiro e em segundo turno. Depois disso, aqui primeiro no Senado, depois na Câmara, volta para o Senado e o presidente do Senado, o que ele faz? Ele promulga. Ele promulga e ela, de PEC 11, de proposta, ela deixa de ser uma proposta e ela passa a ser uma emenda constitucional. E a emenda constitucional de número 124 do ano de 2022, que inclui o parágrafo, olha aí, 12º e o parágrafo 13º, lá no artigo, vou sair daqui, tá? Artigo 198 da Constituição Federal. Ok? Então, o que aconteceu agora? Nós já temos promulgada a emenda constitucional número 124, parágrafo 12º, 13º, que foi incluído aí no artigo 198 da nossa Constituição Federal. Isso é fato. Primeiro fato
que nós temos. A Constituição já garante o piso salarial. Só que é necessário, olha para mim aqui, ó. Olha para mim, enfermeiro e técnico e auxiliar e quem tiver aí, tá? Olha só. É necessário que haja uma lei que determine esse piso para que, né, as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, elas possam, né, elas estejam obrigadas a cumprir a lei. Somente a Constituição não se faz cumprir, né? É necessário que a lei seja sancionada, tá? Por isso toda essa corrente aí dos profissionais de enfermagem, dos conselhos, dos sindicatos, para que esse PL seja logo sancionado, beleza? Mas nós já temos a emenda à Constituição, a emenda número 124. Só que essa emenda, professora, ela só vai entrar em vigor quando a lei, certo, for sancionada? Não. O que diz o texto da EC 24? Que esta emenda à Constituição, ela entra em vigor na data da sua publicação. Se ela entra em vigor na data da sua publicação, ela já está em vigor. Se você buscar aí no Google o artigo 198 da Constituição atualizado, você já vai ver a emenda constitucional lá. Então, ela já está em vigor. Por que, então, que os serviços ainda não estão cumprindo, já que existe uma emenda? Porque é necessária a lei, tá? Então, enquanto a lei não entrar em vigor, entenda o seguinte, existe um período legal para essa lei entrar em vigor, que vai ser determinado. Não é simplesmente, certo, a lei ser sancionada. Deve estar estabelecido na lei o período para que os órgãos públicos, privados, a iniciativa privada, a iniciativa pública, né, as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, elas se organizem para então fazer cumprir o que está determinando a legislação. Beleza, gente? Deu para entender até aqui? Então eu vou continuar seguindo aqui para vocês. E aí, como nós já temos, né? Eu vou olhar, verificar com vocês primeiro a última versão que nós temos aqui do PL 2564. Vocês vão ver aí o que ele determina. Depois nós vamos ver aqui, né, o parágrafo 12º, parágrafo 13º da emenda constitucional número 124 e depois eu vou responder algumas perguntas para vocês de forma bem rápida. Essa aula não vai ser extensa, eu prometo a vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Tá aqui. Foram acrescentados, sabe quantos artigos? Foram acrescentados 4 artigos aqui, né? Do 15A, a proposta é artigo 15A, 15B, 15C, 15D, ser, né, acrescido à lei 7498 de 1986, a lei do exercício profissional da enfermagem. Então, esse aqui é o PL 2564. Ok? Então, essa proposta de lei do PL 2564 está aqui nos artigos 15A até o 15D. O primeiro artigo, ele diz que o piso salarial nacional dos enfermeiros contratados por CLT, a leitura vai ser muito rápida, porque é muito autoexplicativo. Na verdade, nós viemos aqui mais para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Então, aprovada pelo decreto-lei, tá aqui, 5.452 de 43, o piso será de 4.750. Vocês lembram que começou lá com 7 mil e nem lembro lá quais eram os valores lá. Mas eram mais de 7 mil reais para enfermeiro, aí as coisas foram andando, chegamos nesse valor aqui de 4.750, certo? Para o enfermeiro, e aí nós temos 70%, 50%, né, para os demais profissionais, vamos ver daqui a pouco, 4.750 reais mensais. Professor, primeira dúvida, vou ganhar só 4.750? Não, isso aqui é o piso é base, tá bom, gente? Piso é base. Se é base, eu não posso, tá? Deixar aqui já embutido insalubridade. Isso não existe, né, gente?
as gratificações por fora, que aquele órgão já dava, que aquela empresa pública já fornecia, as coisas do regime CLT, como, né, auxílio creche, enfim, né? Tudo que já está garantido dentro da consolidação de leis do trabalho não incide no salário base, gente. Esse é como se fosse o salário base, né, para os enfermeiros. E aí, consequentemente, a galera que é regido pela consolidação de leis do trabalho, sendo técnico em enfermagem é 70% e sendo auxiliar de enfermagem ou parteira é 50%. Ok? Já falei da galera seletista. Seletista não é seleção não, tá? Seletista é de CLT. Beleza? Seguindo. Vamos para o próximo. Olha aí o 15B. O piso salarial nacional dos enfermeiros contratados sob o regime de servidor público civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Tá aí, gente, ó. Nos termos da Lei 8.112, mesmo valor, R$ 4.750, ok? E aí, temos aí 70% deste valor, 4.750, que dá aí 3.325, Me confirmem aí, R$ 3.325, se eu não me engano, e 50%, né, para o auxiliar de enfermagem e a parteira. Olha só, e aí temos aqui uma terceira situação. O piso salarial nacional dos enfermeiros servidores dos estados, ele não falou lá da União? Ok, agora vamos para os estados, o DF e os municípios, e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750, da mesma forma, 70% para o técnico de enfermagem, 50% para auxiliar e parteira. Entenda o seguinte, ele está determinando a lei, o projeto, na verdade, né, que eu não posso chamar de lei, mas o projeto determina que seja em todos os entes federativos, tanto de direito público como de direito privado, tá bom? Então, entenda, não é só para servidor federal, não é só para empregados públicos federais ou municipais ou estaduais. O piso é nacional. Faça-se cumprir do Oiapoque ao Chuí, tá bom? A conversa é essa. E aí, vamos seguir aqui. Olha o artigo, o último artigo, o que ele diz? O piso salarial previsto nesta lei será atualizado anualmente. Gente, entenda o seguinte. Ele vai ser mantido por muitos anos neste valor? Não. Todos os anos, assim como o piso dos professores, galera, tá? Ele será atualizado ano a ano. Se o piso fosse, como é o caso lá do piso da galera da engenharia civil, né, da construção civil, da engenharia civil, piso fosse com base em salários mínimos, todo ano o salário mínimo não é reajustado? Então, como é com base em salários mínimos, o piso também é reajustado, tá? O piso da enfermagem, ele vai ser ajustado anualmente com base em quê? Tá aqui, ó. Com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Não confunda o INPC com o Índice de Preços sobre o Comprador ou Consumidor Amplo, tá? IPCA, isso aqui é inflação, ok? Não é em cima do IPCA, é em cima do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, tá? É mais ou menos uma média de compra do consumidor que recebe ali entre 1 e 4, 1 e 5, digamos, eu acho que é 1 e 5, acredito que sim, 1 e 5 salários mínimos, tá bom? Ok? Essa palavra amplo do IPCA, amplo, né? O último do IPCA, né? A última letrinha do IPCA dá, quer dizer, né, a amplitude da quantidade de salários mínimos. E aí aumenta para, acredito que é 50 salários mínimos, eu não lembro direito qual é a quantidade de salários mínimos, né, do IPCA.
Mas esse é o INPC, de 1 a 5, mais ou menos de 1 a 5 salários mínimos. Então, não é em cima do IPCA, é em cima do INPC. Ok? Então, a nossa base de reajuste será em cima do INPC. E aí ele diz o seguinte, artigo 2º diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E aí, o parágrafo 1º, o piso salarial previsto na Lei 7498 entrará em vigor imediatamente, assegurada a manutenção das remunerações e dos salários atuais, ou seja, vigentes, superiores a ele. Ah, professora, eu sou da EBSER, piso vale para mim? Não vale para você, tá? Você ganha, sei lá, quase 2 ou 2 vezes o que esse piso tá pagando aí, né? Pagará para os profissionais da enfermagem. Professora, eu sou da FunSaúde, o piso vale para mim? Depende do que você está recebendo, né? Eu acredito que o salário do enfermeiro, se eu não me engano, é maior do que o piso salarial. Se é maior, então não. Se é menor, aí óbvio que você, né, vai ter, claro que tem muita coisa aí para ser entendida, é uma legislação super nova, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, nós nem podemos falar tudo o que vai acontecer agora, sabe por que nós não podemos antecipar tudo o que vai acontecer nesse momento agora? Porque as coisas ainda irão, né, ser discutidas, muita judicialização vai acontecer, muitas coisas vão acontecer, muitas alterações, estratégias de alteração em diversos órgãos, em diversos setores, né, da área da saúde mesmo, em diversos serviços vai ter que ocorrer e vai ocorrer fatalmente, então nós não podemos prever tudo o que vai acontecer. O que está posto é que a enfermagem, ela tem um piso salarial e só falta o sancionamento, né? A única coisa que está faltando é o sancionamento ou veto do presidente da República para que o PL 2564 vire lei oficialmente e haja a obrigatoriedade da aplicabilidade desta lei que já temos, que é amparada, fortemente amparada na Constituição Federal de 1988, ok? Então, continuando aqui, assegurando a manutenção das remunerações dos salários vigentes superiores a ele na data de entrada em vigor desta lei. Então, a partir do momento que a lei entra em vigor, que a lei é oficializada, todas as pessoas que recebem remunerações, salários superiores ao que está no piso salarial, será mantida essas remunerações, serão mantidas, independentemente da jornada de trabalho para a qual o profissional, o trabalhador foi admitido ou contratado. É isso que nós falamos sempre que as pessoas nos perguntam lá no Instagram, né, ou em qualquer canto. Professora, para eu receber o piso, eu vou trabalhar 30 horas? Não, porque não existe mais vinculação do piso salarial às 30 horas, pessoal. Não tem mais essa vinculação. Então, o seu concurso ele pode ser de 24 horas, ou então o seu emprego pode ser de 24 horas, e se você for contratado como enfermeiro, técnico ou auxiliar em enfermagem, o que está posto até então é que você deverá receber o piso, tá? Se você trabalhar 44 horas semanais, da mesma forma. Se você trabalhar 30, 36 horas, da mesma forma. O que nós temos que verificar o andamento das coisas é a questão do sistema de plantões. Por quê? Porque esse sistema de plantões, ele vai ser somado uma carga horária que é dividida por plantões e aí as coisas vão ficar mais claras quando a lei entrar em vigor oficialmente e nós vamos saber disso na prática, as coisas acontecendo e a gente entendendo melhor como é que vai se dar, tá? Parágrafo 2º, ele diz o seguinte: os acordos individuais, deixa eu sair daqui, e os acordos, contratos e convenções coletivas, tá, pessoal que tá aí no chat, respeitarão o piso salarial. Então, acordos, contratos individuais e coleções coletivas respeitarão o quê? O piso, tá? Que está
nos artigos 15A a 15D da Lei 7498 de 1986, sendo considerado o quê? Ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão, né? Então, é possível aí muita judicialização acontecer devido após, né, essa lei entrar em vigor. Existe essa possibilidade. E aí temos aqui o resultado da PEC 11, que é a Emenda Constitucional número 124 de 2022. Só são 2 parágrafos. É tranquilinho, 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 tá, pessoal? Então, é super simples. O que pode cair? Gente, se tudo continuar do jeito que tá aqui, ó. Ok? Que pode cair na tua prova, tá aqui, certo? Tá aqui. Em relação à lei, em relação à emenda, o que pode cair? Parágrafo 2º, parágrafo 13º, 12º, 13º, letra de lei. Letra de lei, tá? Eles não vão perguntar na sua prova profissional concursado em tal instância ente federativo, né? Trabalha há 20 anos no serviço, tem direito a retroativos, não está recebendo piso salarial, tem direito a retroativo? Não, porque depende do juiz, depende da judicialização, depende da jurisprudência, depende de uma série de coisas para que isso, né, tenha um resultado favorável ou não para o trabalhador. A gente não pode entregar esses resultados, a gente não pode dizer, vai acontecer isso, você precisa conversar quando as coisas entrarem em vigor, você precisa conversar com o advogado, você precisa, né, estar amparado por lei, entender da legislação. É por isso que eu vou falar agora e daqui para frente eu vou levantar a cada momento a importância do conhecimento, a importância de nós conhecermos a legislação, conhecermos o que está acontecendo em relação ao piso da enfermagem. E se você é profissional de outra categoria e porventura está assistindo esse vídeo aqui, essa aula aqui, se você é profissional nutricionista, fisioterapeuta, assistente social e tá aí querendo realmente que haja um piso salarial nacional para a sua categoria, você está coberto de razão, né? Vocês precisam se organizar como categoria e a enfermagem apoiar as demais categorias a conseguirem também o piso salarial para que todos, né, tenham trabalhem dignamente, porque todos merecem, com certeza. Vamos lá. Parágrafo 12º, ele diz o seguinte: a lei federal, ou seja, esse PL que está aí, né, instituirá pisos salariais profissionais nacionais para enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados, ou seja, a serem obedecidos por quem? Pessoas jurídicas, tanto de direito público como de direito privado. Então, a iniciativa privada e o poder público e o direito público deverão cumprir o que determina a lei, ok? Amparado pela Constituição, tá aqui, parágrafo 12º. E o parágrafo 13º, ele diz o seguinte, que a União, os demais entes, né, União, Estados, todos os entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12º deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender, tá aqui, ó, aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Então, todos os entes federativos terão até o final do ano, quando ele fala até o final do exercício financeiro, até o final do ano em que for publicada a lei será publicada, né, em 2022, em nome de Jesus, já, né? Então tá aí, ó. Lei de 2022, então até o final do exercício de 2022, certo? A todos os entes adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira, segundo o que está na legislação, ok? Então, é só isso, gente. É só isso. A prova vai ser muito fácil quando cair isso aqui. Por quê? Porque você vai ter isso decorado. Isso é um ganho para a enfermagem fenomenal. Um ganho histórico para a enfermagem, né? É uma vitória histórica. Então, óbvio que você tem que saber disso aqui de ponta a ponta decorado, ok? E também
a lei, quando for sancionada, né? Quando a lei entrar em vigor, você também tem que saber decorado, porque vai cair e vai cair com força nas provas, tá? Então, isso aqui é fichinha para ti. Concorda comigo? É fichinha para você. Agora, o que é que nós temos para falar ainda? Preste atenção. Primeira coisa, que é muito importante. Professora, primeira pergunta que os alunos me fizeram. Professora, como é que vamos ficar em relação... Tô sabendo aí que vão ter muitas demissões, né? Porque vai ficar muito caro para os órgãos, a iniciativa privada, ter tantos profissionais recebendo, né, sendo remunerados com esse valor. Primeira coisa, entenda o seguinte, a saúde, ela é essencial. Se a saúde, ela é essencial e nós estamos amparados por resolução do COFEN, certo? Que resolução? 453, 2017, mencionamento, ok? Nós estamos amparados, né, por uma futura lei, atualmente, né, um PL. Nós estamos amparados pela Constituição Federal, que é a emenda constitucional, e saúde é essencial. Eu acho muito difícil que a enfermagem, com a força que ela está ganhando, ela fique defasada, tá? Atualmente, muitos serviços funcionam com essa redução de profissionais, funcionam no limite. Exatamente, é isso que eu quero te dizer. Os serviços, eles já funcionam no limite. A grande maioria dos serviços de saúde, em relação ao contingente profissional, em relação ao dimensionamento, eles já funcionam no limite. Se eles já funcionam no limite, tá? Eles não têm como retirar mais gente ainda, tanta gente assim, e parar de funcionar, porque é o que pode acontecer. O serviço para de funcionar, porque ele vai fugir totalmente de dimensionamento e ele vai fugir totalmente do que o serviço precisa para andar, para continuar, tá? Então, primeira coisa que eu já acho que é possível que aconteça, mas não da forma que as pessoas estão aí achando e falando. Óbvio que deixa a lei entrar em vigor, vamos deixar as coisas acontecerem para que nós possamos entender melhor, né, como isso vai se dar, tá? Mas entenda, saúde é essencial. Não tem como o serviço funcionar sem esses profissionais de enfermagem. Isso não existe, ok? Mas é fato. Primeiro fato. O que nós vamos ter? Olha só. Vou sair aqui um pouquinho para vocês enxergarem tudo, tá? Eu vou usar todo o espaço. Otimização de escalas. Isso é um fato, tá? Isso é um fato por quê? Porque é muito possível que haja um estudo para otimizar nos serviços, da gestão dos serviços, para otimizar cada vez mais o tempo de vocês dentro do serviço. Ok? Então, a otimização das escalas vai acontecer. O segundo fato que vai acontecer é a otimização da carga horária. Por que vai acontecer a otimização da carga horária? Sabe por que vai acontecer a otimização da carga horária? Porque se o profissional, de acordo com o que está posto até então na legislação, tá? Se o profissional, ele trabalha atualmente 30 horas, certo? Ele trabalha 30 horas e ele poderá trabalhar 44 horas ganhando a mesma coisa, ele vai utilizar a carga horária máxima possível. É possível que isso aconteça. Não estou falando do concurso público, tá bom? O concurso público é outra história. Você é contratado para aquela carga horária. Então, não estou falando do concurso público, mas em outros formatos de contratação, isso poderá acontecer a depender de como as coisas se derem aí depois de sancionada a lei, certo? Então, as demissões é algo que tem muita gente com muito medo,
mas eu acredito que é algo que não vai acontecer assombrosamente, como as pessoas estão falando, tá? Segundo fato, vamos lá. Outra tela. Vou pegar mais uma telinha branca aqui pra gente. Segundo fato, gente, olha aí. A imensa, o que eu acho, né? Imensa procura, deixa eu aparecer aqui, procura por cursos, principalmente técnicos em enfermagem. Gente, eu acho que isso aqui vai ser assim, eu não tenho certeza porque ainda não aconteceu, mas eu acho que vai ser uma coisa de louco, tá? A procura de profissionais, né, de pessoas, na verdade, saindo ali do ensino médio, ou pessoas até de outras categorias, tá? Da área da saúde, de ensino médio técnico, procurando cursos técnicos em enfermagem, vai ser, assim, uma coisa enorme. E também, claro, que a graduação em enfermagem. Por que eu acho isso? Porque pensa comigo, o técnico em enfermagem, ele vai ter um piso salarial, olha aí, um piso salarial de 3.000 e poucos reais, ok. É dificílimo você ter um profissional dentro da área da saúde de nível médio técnico que ganhe minimamente isso. Por que eu falo minimamente isso? Porque é piso, tá? Nós não estamos falando de gratificações, nós não estamos falando de auxílios, nós não estamos falando de insalubridade. Eu estou falando de piso só. Então, é muito raro um profissional. Eu, sinceramente, eu desconheço. Se vocês conhecerem aí, eu acredito que nem o técnico em radiologia, ele ganha isso, né? Eu acredito que não. Eu posso estar enganada aqui, mas me falem aí. Mas eu acredito que não. E pela graduação. Isso vai aumentar o quê? Professora, vai dar um problema, um bucho grande, sabe por quê? Porque vai ser um negócio de louco, em relação a isso aqui, concorrência. A concorrência vai aumentar demais, professor. O que eu faço em relação a essa concorrência? Agora que os concursos vão ficar difíceis, agora que os processos seletivos vão ficar difíceis. Não, gente. Olha, eu enxergo esse aumento de concorrência como algo, de certa forma, muito bom. Sabe por quê? Porque o mercado vai exigir bons profissionais. O mercado vai tendenciar a selecionar bons profissionais. E além do mercado tendenciar, certo? A selecionar bons profissionais, nós temos aí, por exemplo, olha só, aumenta a quantidade de técnicos em enfermagem, aumenta a procura por graduação de enfermagem aí no mercado de trabalho. Ok, ótimo, isso é muito bom. Por quê? Porque o mercado, né, ele vai aquecer. O que antes nós estávamos vendo, né, que era uma evasão muito grande de pessoas, né, da área, nós estávamos vendo, né, uma evasão muito grande de pessoas que estavam ainda nos cursos de graduação, migrando para outros cursos. Eu acredito que esse fato aí vai mudar. Essa situação aí vai mudar. Muita gente vai procurar, né? Os cursos vão aumentar os valores, por exemplo, graduação, curso técnico em enfermagem, vão aumentar os valores, fatalmente vão aumentar os valores para que a pessoa, né, tenha acesso a esse tipo de curso. Eu estou falando da iniciativa privada, de certa forma. No entanto, isso é bom porque vai selecionar os profissionais, vai instigar os profissionais a se qualificarem mais, tá? E, ao mesmo tempo, nós teremos vagas como sempre tivemos. Ah, professora, não tem vaga. Eu lhe provo como tem vaga, tá? Eu lhe provo. Agora, o problema de muitos concurseiros, o problema de muita gente que faz prova é porque as pessoas querem trabalhar do lado de casa. Mas se você abrir o seu leque, você vai ver que nós temos uma infinidade de vagas, uma infinidade de editais. Tem edital com quase 600 vagas agora para o Acre, com salários, né, muito bons. Então, nós temos aí
TJs, vários concursos de Tribunal de Justiça em diversos estados. Nós temos, né, o Senado Federal chegando aí, nós temos uma infinidade, além dos concursos que nós teremos, né, no nosso estado e nos diversos estados aqui da região Nordeste. Agora, concorrência aumenta? Aumenta. O que pode acontecer aí, né, para melhorar a quantidade de vagas dentro do mercado de trabalho para esses profissionais? Técnico em enfermagem, enfermeiro, auxiliar em enfermagem. Quais são, o que pode acontecer? Primeiro, o teu empregador exigir exclusividade. Tá? Ele pode aí tentar fazer com que você tenha só um emprego e trabalhe só lá. Aumente a carga horária ali e trabalhe só lá, ok? E aí, você que antes trabalhava em 2 empregos, você vai ter que optar e ficar em um e a tua vaga lá vai ficar, né, aberta para um possível outro profissional. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer também é o próprio profissional querer mais qualidade de vida. Que é o quê? Aquele profissional que estava antes tendo que trabalhar em 2, 3 empregos, dizer o seguinte: agora eu vou optar por 2. Agora eu vou optar só por 1. Por quê? Porque eu quero ficar mais tempo com os meus filhos. Eu não estou dizendo que quem tem 2, 3 empregos não tem qualidade de vida. Tudo depende da pessoa, tudo é muito variável. Cada um entende, né, por si, para si, o que é qualidade de vida. Mas o que eu tô querendo dizer é que aquelas pessoas que muitas vezes precisavam ter 3 empregos, 2 empregos muito pesados para poder fazer uma remuneração, um salário para conseguir, né, manter as suas necessidades básicas, o que acontece hoje com, né, a aplicabilidade do piso salarial? Uma possível opção, né? O profissional, ele pode dizer o seguinte: olha, eu não vou agora mais trabalhar em 3 empregos, eu vou escolher 2. Aí vai ficar uma vaga remanescente, vai ficar uma vaga ali ociosa para um possível outro profissional que está fora do mercado de trabalho poder, qualificado, obviamente, ocupar aquilo. Agora, não esqueçam, existe uma possibilidade, uma tendência que nos próximos anos aí haja uma prova de qualificação ao final da graduação, certo? Ao final do curso de enfermagem para os profissionais, estilo OAB. Isso é uma possibilidade. Então, gente, é muito importante que vocês, profissionais de enfermagem, passem a estudar de verdade, passem a dar uma real importância para o conhecimento, a apropriação do conhecimento, o entendimento, né, dos processos, o enfermeiro entender realmente de gestão, de administração em enfermagem, o enfermeiro entender de todo o processo de trabalho, né, o técnico em enfermagem entender de todo o seu processo de trabalho dentro da legislação, o que diz o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em relação às suas atribuições, né, o que diz a lei do exercício profissional, o decreto, o que nós temos, né, de atribuições em relação a enfermeiro, técnico, auxiliar, parteira, ok? É muito importante que vocês se apropriem não só do conhecimento científico da enfermagem, que, claro, né, vai passar a selecionar melhor e cada vez com mais exigência para o mercado de trabalho esses profissionais, mas é importante que vocês entendam e conheçam e se apropriem da legislação em enfermagem. É muito de extrema importância para os próximos passos, tá? Outra questão também que pode acontecer, vou novamente voltar aqui para a tela e vou novamente pegar uma telinha branca, certo? O que é possível? Será que vão substituir? Professora, ouvi falar que no meu serviço vão substituir, né, os técnicos em enfermagem que ganham, né, vão passar a ganhar 70% do piso do enfermeiro por auxiliares de enfermagem. Professor, isso pode acontecer? Que vão substituir enfermeiros por técnicos em enfermagem. Será que vai acontecer essa enfermeiro por técnico de enfermagem não. Técnicos de enfermagem por enfermeiro, né? Substituição?
Será que vai acontecer isso, gente? O que vocês acham, então, aí no chat, hein? O que vocês acham que vai acontecer? Que vai acontecer essa substituição de profissionais, né? Técnicos de enfermagem por enfermeiro e auxiliares de enfermagem por técnicos de enfermagem. Entenda, nós temos uma resolução que estabelece um dimensionamento mínimo, né, que estabelece índice de segurança técnica para os serviços de saúde como um todo, certo? Outra coisa muito importante, cuidado com, e preste muita atenção, com as atribuições, certo? Cuidado com as atribuições. Por exemplo, o serviço, ele pode, sim, optar em colocar no lugar de um técnico em enfermagem, um auxiliar em enfermagem. Se ele fizer esse remanejo, você que é técnico em enfermagem, né, ou você que é auxiliar, você precisa estar muito atento em relação às suas atribuições, porque existem atribuições que o técnico em enfermagem pode fazer, mas que o auxiliar em enfermagem não pode fazer, tá? Então, existem coisas no serviço que o técnico faz, procedimentos que o técnico faz, mas que o auxiliar não faz. E assim como acontece em relação, né, ao técnico e o enfermeiro. Ah, professora, mas o enfermeiro, ele faz tudo que o técnico e o auxiliar faz. Ok, mas existe algo chamado dimensionamento, certo? Existe algo chamado dimensionamento. E aí, o dimensionamento não sendo cumprido, é óbvio que nós temos aí um problema, uma questão a ser solucionada, tá? Não posso falar nada que vai acontecer, que o que você vai ganhar, não posso falar nada em relação a isso, porque somente as coisas acontecendo é que nós veremos e poderemos, né, opinar com mais propriedade, falar com mais propriedade, dar a nossa opinião e ajudar no que for necessário a esses profissionais. Mas cuidado com isso aqui, tá? Indico que todo mundo vá lá no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, indico que todo mundo vá ler a legislação saindo daqui para se apropriar do que você pode ou o que você não pode, segundo a legislação, fazer. Ah, professora, mas na prática isso não acontece. Gente, todo mundo falava, todo mundo não posso falar isso, mas muitos profissionais de enfermagem mesmo desacreditavam da aprovação do piso. Quantos vídeos eu não vi de profissionais nas redes sociais dizendo que o piso não ia ser aprovado, de profissionais dizendo que as coisas não iam melhorar, de pessoas dizendo que isso não ia acontecer, que não tinha perigo de acontecer. E tá aí, gente, as coisas acontecendo. Então, enquanto a gente só desacreditar e não lutar para que as coisas melhorem, as coisas só vão piorar, com toda certeza. Mas a partir do momento que nós fizermos a nossa parte, né? Primeiro, se apropria do conhecimento. Segundo, fica de olho. Os sindicatos, acredito eu, fortemente, tenho fé de que estarão também de olho aí e apoiando os seus profissionais, beleza? Então, fique de olho. É muito importante que você veja essa questão das atribuições que estão, tá, postas no CEP, que estão postas na legislação. É muito importante que você veja e acompanhe isso de perto, ok? Outra coisa, e para a gente finalizar o que eu estava falando para vocês. Professora, e aí? Me diga uma coisa. O home care, sou professora de graduação, sou professora de pós-graduação, sou coordenadora de serviço, sou coordenadora de curso, trabalho em home care, trabalho na cooperativa, trabalho dentro de um serviço X, tá? Sou técnico em enfermagem, mas faço um trabalho mais burocrático. Gente, entenda. Primeira coisa, o que você precisa saber? Como é que está firmado o seu contrato? Qual é o seu cargo e qual é a sua função dentro do seu contrato de trabalho? Seja ele concurso público, seja ele CLT, seja ele cooperativa, seja ele home care, seja ele o que for. A primeira coisa que você precisa saber é como é que está firmado esse contrato, certo?
Segunda coisa, esperemos as coisas se oficializarem e começar a implementação. Para quê? Para que nós possamos acompanhar e cobrar o que esses profissionais que ainda nos causam, né, determinadas, essas situações que ainda nos levam a ter determinadas dúvidas, possam ser sanadas. Mas o que eu entendo do que está posto na legislação, o piso é para pessoas que formalmente, certo, estejam contratadas como técnicos, auxiliares, parteiras, enfermeiros, ok? Agora, você precisa cruzar esse contrato, essa formalização, com o que você está exercendo no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, é necessário que você faça esse estudo e esse entendimento. O meu contrato é como o quê? Eu sou contratada como professora, tá? O que é que eu estou fazendo nesse serviço? Eu estou acompanhando os alunos nos estágios, mas como isso está se dando? O que é que eu estou fazendo lá? Qual é a minha função? Entenda? Entende? Desculpa. Entende? Entendeu aí, pessoal do chat? Essas questões, né, mais específicas, nós temos primeiro que nos apropriar da legislação, ver o sancionamento e começar a ver a implementação. E aí nós poderemos falar com outros especialistas para que eles possam nos esclarecer sobre essa questão, porque, por exemplo, em relação a cooperativas, existem muitas questões envolvidas em relação à cooperativa, tá? Em relação ao mundo das cooperativas. Então, é muito importante que, primeiro, eu torço para que essa lei seja sancionada o mais breve possível, né? Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas o mais breve possível. E segundo, eu torço para que os profissionais de enfermagem, né, eles estejam extremamente esclarecidos em relação ao piso, em relação à emenda constitucional, em relação à lei, em relação às suas atribuições, à legislação em enfermagem como um todo e em relação da importância de nós termos voz dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro, né, da Câmara Legislativa, dentro de todos os entes federativos dentro do poder público. É muito importante que a enfermagem se fortaleça cada vez mais, porque se a enfermagem se fortalecer cada vez mais a enfermagem vai ter ganhos para a profissão e, consequentemente, para a sociedade, porque profissional que trabalha feliz, consequentemente, ele vai dar mais resultado em relação ao seu cuidado, à sua ciência, às suas atribuições, ao seu trabalho para com os pacientes, para com o Sistema Único de Saúde, para com a iniciativa privada, para com a saúde suplementar e por aí vai, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido demais vocês, espero que vocês tenham entendido aí. Vou agora finalizar aqui o vídeo e se você tem dúvida específica, porque não dá para eu ficar tirando todas as dúvidas específicas aqui de vocês, mas se você tá aí no chat, tem dúvida específica, deixa um comentário, tá? Nesse vídeo, deixa um comentário nesse vídeo que eu vou responder, vou sair aqui do vídeo e vou lá para os comentários do vídeo, tá? Não é aqui no chat, é lá no vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa um comentáriozinho, ó, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou agora finalizar aqui e vou responder você lá nos comentários, tá? Forte abraço, gente, tudo de bom e vitória da enfermagem. Vamos só comemorar aí o sancionamento da lei, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Forte abraço, gente. Até mais.